Êxodo 14, apenas o verso 14. Amém? Encontrou? Segundo livro da Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Está errada essa versão. Não, é porque eu li numa outra versão, peguei essa Bíblia, né? Mas em outras versões diz: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Diferente, né? Fiquem calmos. Queridos, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Fala conosco. Precisamos ouvir a Tua voz nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Meu irmão, minha irmã, nós que estamos aqui, precisamos entender, em primeiro lugar, quem é que luta por nós. O texto diz que o Senhor pelejará, o Senhor lutará por nós. E está falando aqui não para qualquer povo. Não está falando aqui com qualquer pessoa. Está falando aqui com o povo de Deus. Está falando aqui com um povo que já tinha visto grandes coisas de Deus. 10 pragas já tinham ocorrido. Deus já havia trabalhado de forma maravilhosa na vida de Moisés, para fazer com que esse homem voltasse e se tornasse líder de um povo que estava para ser liberto. E o pedido de Moisés para Faraó era claro: Senhor, deixa a gente adorar. Nós queremos sair desse lugar principalmente para adorar a Deus. E a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E por causa disso, todas as vezes em que Faraó se sentia oprimido por causa das pragas, dizia: eu vou deixar o povo ir. Mas logo que a dor passava, logo que a aflição passava, Faraó dizia: não, agora não deixo mais. Não sei se você conhece alguém assim. Alguém que está no momento da prova, essa pessoa se desespera e diz: Senhor, eu preciso de Ti. Alguém que no momento da luta, ela corre para a igreja, ela corre para a oração, ela corre atrás da irmã que ora, ela liga para o pastor, ela liga para alguém no momento da dor, mas depois que a dor passa, ela se esquece de Deus. Era mais ou menos isso que acontecia com Faraó. No momento da dor, no momento da aflição, no momento da praga, ele dizia: não, deixa Deus cumprir o seu propósito. Mas no momento em que passava a dor, no momento em que se esquecia daquilo que havia feito, ou que Deus havia feito, Faraó dizia: agora quem manda aqui sou eu. E às vezes nós fazemos isso na nossa vida, irmãos. Porque a gente diz: Senhor, faz algo na minha vida. E a gente às vezes passa por luta. E no momento da aflição, no momento que a gente está passando por grandes provações, a gente busca a Deus, a gente serve a Deus, a gente vai na igreja. Mas existem momentos que nós estamos passando por tranquilidade. Momentos em que a gente olha para a nossa vida e diz: aqui até que está bom, até que está legal. Talvez não seja a vida perfeita, mas é uma vida tranquila. E o problema da vida do crente, irmão, é vida tranquila. O problema da vida do crente é conforto, é tranquilidade, é achar que está tudo bem. E quando, apesar de tudo aquilo que Deus havia feito, o Deus que havia subjugado todos os deuses do Egito, o Deus que havia derramado as pragas no Egito, o Deus que de forma poderosa conseguiu convencer Faraó, porque tem coisa que só Deus para fazer. Só Deus. Eu conversava com uma irmã ontem, aliás, conversava não, essa irmã contava que ela estava passando, e ela disse que precisava
da assinatura, precisa ainda da assinatura da chefe dela. E o pastor Roberto tem falado sobre birra aqui. E a chefe dela de birra disse, não dou. E ela disse, então vai se ver com Deus. E às vezes, irmãos, a gente se esquece que quem luta as nossas guerras é o Senhor. Quem luta as nossas guerras é Deus. Quem convenceu o faraó não foi o homem, não foi Moisés, não foi Arão. Quem convenceu o faraó foi Deus. Só que às vezes a forma de Deus convencer, a maneira que Deus tem para fazer as coisas, é diferente da minha maneira. A minha maneira talvez fosse, vamos esperar o soldado dormir, vamos esperar o faraó dormir, e quando der de madrugada a gente foge. Deixa eles virem atrás da gente. Talvez eles conseguissem, porque eles tinham carros e eles andavam a pé. Como solucionar esse problema, né, irmã? Quando o inimigo é muito mais forte que você. Quando o inimigo acha que ele pode te devorar. Quando o inimigo acha que ele pode acabar com a tua vida. Quando o inimigo acha que ele tem poder sobre o teu futuro. Quando o inimigo acha que ele tem poder para determinar quem você vai ser, o que você vai fazer, e que você está nessa condição, vai continuar desse jeito. Porque é isso que eu quero para você. Mas saiba, tem uma boa notícia de Deus para você. Que apesar do inimigo querer uma coisa, o querer de Deus é maior. E Ele opera em nós o querer e o efetuar. E quando o nosso querer está alinhado ao querer de Deus, à vontade de Deus, algo novo se realiza na nossa vida. O povo estava oprimido, o povo estava sofrendo, mas ninguém tinha coragem de ir lá no faraó falar. O povo estava sofrendo, mas eles diziam, tá, pelo menos aqui a gente tem cebolas. O povo estava sofrendo, mas eles diziam, pelo menos aqui a gente tem casa. Uma hora vão dar comida para a gente. Eu me arriscar no deserto, enquanto eu tenho casa e comida. Eu me arriscar no deserto, enquanto eu estou aqui e pelo menos tenho gado, tenho coisas à minha volta. E a Bíblia diz que eles adquiriram tesouros. Eu sou escravo, mas pelo menos alguma coisa eu adquiri. Enquanto Deus está falando, não, eu tenho liberdade para você. Não, eu tenho algo novo para você. Eu tenho uma terra que mana leite e mel. Eu tenho algo maravilhoso para a sua vida. A gente está com visão de Egito. E às vezes a nossa visão é tão limitada que a gente não consegue enxergar o novo de Deus. A gente não consegue enxergar uma saída. A gente limita aquilo que Deus pode fazer. Labaraca, labassúbia. A gente limita aquilo que Deus pode realizar na nossa vida com a nossa visão limitada. E a gente diz, meu Deus, não dá, não tem jeito. O inimigo é muito forte, tem carros de ferro, ele tem cavalos, ele tem cavaleiros, ele tem espada, ele tem escudo, ele tem todas as ferramentas, eu tenho que pá, enxada. Não tenho nada, Senhor. Oh, aleluia, irmão. Deus não precisa de muita coisa. Deus precisou usar só um homem com um cajado. Deus precisou usar só um homem cheio do poder de Deus e com um cajado. E quando eles estavam reunidos de frente para o mar, quando Deus já havia feito grandes coisas, quando eles estavam naquela posição que Deus mandou eles ficarem, eles começaram a reclamar. Igualzinho a nós. Deus já fez grandes coisas na tua vida no passado. Deus já fez maravilhas na tua vida lá atrás. Meu irmão, lembra daquele livramento que Deus te deu. Lembra daquele milagre que Deus já realizou na tua vida lá atrás. A gente sabe que Deus fez. Mas quando a gente está de frente para o mar, meu irmão, e vamos falar a verdade, irmãos, o tempo passa diferente para quem está sofrendo. Quando a gente está aqui, sentado na igreja, ar-condicionado, nós estamos dedicando, uma hora e meia da nossa vida, talvez, para louvar a Deus, cultuar. Mas agora quem está se afogando, irmão?
Não tem 1h30. Quem está passando pelo fogo, não tem 1h30. Quem está passando por um momento de dor, de aflição, as horas passam devagar. 1 minuto para quem está se afogando é muito. 1 minuto a pessoa consegue sobreviver. Mas, quando você tira a pessoa da água, às vezes a pessoa já apagou. Mas sabe de uma coisa? Deus sabe qual é a nossa aflição. E a Bíblia diz que Ele tem socorro na hora certa. Aleluia. O socorro de Deus vem no momento certo para nós. Às vezes a gente está desesperado pelo socorro de Deus. Não sei se você já entrou assim numa emergência, desesperado, e ninguém ligava para o que você falava. Uma vez eu passei mal. Primeira vez, ou única vez, que eu tive uma crise de sinusite, nem sabia que tinha isso. De repente comecei até a vomitar, com dor na cabeça, nessa região, nem sabia. Aí fui para o hospital, era marinheiro. Aí me levaram para o hospital. Nós vamos segurar o braço dele para ele poder ser atendido rápido. Aí foi 2, um de cada lado, eu passando mal mesmo. Foi a única vez que eu achei que fosse morrer na vida. A gente é meio exagerado, né? Me levaram no hospital, não, emergência, vai por aqui. Aí me levaram, me colocaram numa cadeira. Eu falei, agora vou ser atendido. Eu vomitando, e colocaram um lugar lá para uma coisa para eu vomitar. Daqui a pouco, cadê a pessoa que vai me atender? Eu falei, Jesus, estou morrendo e ninguém vem aqui. E a pessoa que, para mim, aquele tempo era uma eternidade. Mas se a gente contasse, talvez tivesse demorado uns 5 minutos. Até que a pessoa chegou para me atender. E eu lembro que a minha visão começou a ficar turva. E eu comecei a passar mal. E eu pensei, meu Deus, eu vou morrer. Já entreguei todos os meus pecados a Deus. Falei, Senhor, me perdoa. Da mesma forma aconteceu o contrário, irmãos. Vou contar minha vida médica toda para vocês, hein? Uma vez minha esposa reclamou que eu estava roncando demais. E eu fui fazer um exame de polissonografia. E colocam uns eletrodos aqui na cabeça e vai dormir lá no hospital. E colocaram os eletrodos em mim, a moça colocou aqui, aí apagou a luz. E na minha cabeça eu fiquei pensando, né? Pensei, falei, meu Deus, não consigo dormir aqui, difícil. Não pode mexer muito, tem um monte de fio. Aí, tá bom, dormi, depois mais para frente peguei o exame, aí quando fui levar para o médico falou, e aí, como é que foi dormir aqui? Demorou muito para dormir. Eu falei, Jesus amado, uma eternidade, muito difícil dormir. Aí quando ele abriu o exame, ele falou, rapaz, você demorou 3 minutos. Ou seja, para mim tinha demorado muito. Só que na realidade demorou 3 minutos para eu pegar no sono. Irmãos, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Talvez a tua dor seja desesperadora, mas quem sabe a hora certa de agir na tua vida é Deus. Talvez para você o tempo esteja demorando, talvez para você Deus esteja demorando a agir, mas Ele tem a hora certa de agir na nossa vida. O povo estava achando que Deus tinha se esquecido. Faraó está vindo com seus cavalos, Faraó está vindo com seu exército, Faraó está vindo atrás de nós. E agora, Moisés, o que a gente vai fazer? E o povo começou a reclamar com Moisés, e a falar mal de Moisés. E por acaso não tem sepulcro lá no Egito para deixar a gente morrer? Por acaso não tinha, né, coisa melhor lá no Egito para a gente vir para cá, para morrer no meio da praia? E Moisés foi ao Senhor. Mas antes, Moisés deu uma palavra para o povo, dizendo, o Senhor vai pelejar por vocês. E vocês vão se calar. O Senhor vai lutar a guerra de vocês. É o Senhor quem vai vencer essa batalha. E vocês vão se calar.
Porque se tem uma coisa que pode fazer crente ficar calado, é o poder de Deus. Se tem uma coisa que pode calar a nossa boca, os nossos lábios, é quando experimentamos o poder de Deus na nossa vida. É quando vemos Deus face a face, Deus trabalhando em nosso favor. A palavra de Deus diz, no Salmo 126, que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de louvor. Queridos, quando Deus restaura a nossa sorte, quando Deus age em nosso favor, nós ficamos sem saber o que dizer. Nós ficamos sem saber o que falar. Que Deus maravilhoso é esse, que pode fazer grandes coisas na nossa vida. O povo achava, alguns, que ali era o fim. Que ali tinha acabado tudo, eles iam morrer. Para alguns, talvez pensasse, olha, Deus vai fazer algo novo na nossa vida, um livramento vai acontecer. E pensou, talvez, acabou. Depois que Deus der esse livramento, é o fim. Mas, queridos, e não foi à toa que eu li o livro do profeta Abacuque, ali era apenas o meio de algo que Deus estava para realizar. Ali era só um momento que o povo estava passando, um momento talvez memorável, mas que se começaria um novo ciclo diante do povo de Deus. O abrir do Mar Vermelho revelou um antes e depois. A história do povo ficou marcada por um antes e depois do Mar Vermelho. Antes de Deus abrir o mar e depois de abrir o mar. Você vai atravessar e você vai ser outra pessoa do outro lado. O que é que Deus pode fazer na tua vida hoje? Qual é o mar que está diante de você hoje? Que se Deus abrir, quando você atravessar do outro lado, você vai dizer, hoje eu sou outra pessoa. Não existem mares assim na nossa vida. Outro momento que fez o povo lembrar desse mar foi quando Josué já estava pronto para ir derrubar os muros, ou para Deus derrubar as muralhas de Jericó, e que Deus semelhantemente abriu o mar. E queridos, Deus está disposto a fazer coisas novas na nossa vida, encerrar ciclos e começar novos. Porque o povo estava deixando o Egito para ir para o deserto. E talvez o ciclo novo de Deus não seja o ciclo que você espera. Mas é um passo de Deus para que você possa alcançar o lugar que Ele quer. Às vezes a gente acha que Deus abriu o mar, que acabou. Não, ali é só o meio. Ali é só o decorrer dos anos. Ali é só para você não desanimar, porque do outro lado você vai cantar. É por isso, irmão, que a cada vitória você tem que celebrar diante de Deus. A cada vitória você reúne mesmo os irmãos, faz uma festa, chama o pastor para na tua casa, para comer coxinha, para comer bolo. Vai, o pastor vai. A cada momento da sua vida, a cada milagre, a cada coisa maravilhosa que Deus faz, a cada pequena coisa que Deus realiza na tua vida, você tem que celebrar a Deus. Porque é momento de Deus começar um avivamento. É momento de Deus começar a avivar na tua mente, na tua memória, as coisas maravilhosas que Ele tem feito, as coisas maravilhosas que Ele quer realizar, as coisas maravilhosas que Ele vai fazer na tua vida. Porque Ele quer deixar você como quem sonha. Ele quer calar os teus lábios. Ele quer avivar o teu coração. Para que quem chegar perto de você, você possa dizer, olha, mas esse Deus que eu sirvo é maravilhoso. Esse Deus que eu conheço é grande. Porque Deus, irmãos, não quer que você o conheça só de ouvir falar, mas Ele quer que você tenha experiência com Ele.
Deus não quer que você o conheça somente de ouvir histórias, de talvez ver e até ler a palavra de Deus. Não, Deus é real, Deus é vivo, Deus é presente, Deus é conosco, Ele está aqui nessa noite. E Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer ter um relacionamento comigo. Ele quer falar comigo todos os dias. Posso confessar, irmãos? Vou confessar. Tem irmão que gosta. Sabe quem Deus tem usado para falar comigo? Cid Moreira. Todos os dias, irmãos. Eu tenho ido para o trabalho. Eu vou de bicicleta. De manhã cedo. E eu tenho escutado a palavra de Deus por meio do Cid Moreira. E Deus tem falado comigo. Tu acha que Deus pode falar por meio do Cid Moreira? Deus pode falar por meio de você também. E Deus tem falado comigo por meio da palavra ali. Irmãos, a cada momento, Deus nos dá oportunidades. E às vezes nós temos tantos aplicativos no celular. E não usamos os aplicativos para a glória de Deus. Usamos para tanta coisa. Fazemos Pix. Hoje Pix está na boca de todo mundo. Todo mundo tem Pix. A pessoa te pede um dinheiro, você fala, irmão, estou sem dinheiro. Não, mas faz um Pix que eu aceito. Fica até difícil, irmão. Pede dinheiro aí na rua, você fala, não tem não, mas eu aceito Pix. Está morando na rua, mas ele tem celular e tem Pix ainda. Não tem para onde você correr. Irmão, e a gente tem aplicativo para tudo, mas a gente não usa nem a metade para a glória de Deus. A gente usa para tanta coisa o celular. A gente vê tanto vídeo, vê stories, vê Instagram, e vê foto, e vê sobre a vida de tanta gente, até sobre a vida dos crentes. O irmão estava me contando os causos de crente. É fofoca gospel, é fuxico gospel, é tanto gospel que tem sobre a vida dos outros, que a gente sabe de tudo. Mas e sobre Deus? E sobre o Senhor? E sobre quem foi Paulo? E sobre os grandes milagres de Deus na nossa vida. Enquanto Deus está querendo falar conosco, Deus está querendo abrir o mar, às vezes a gente está reclamando, irmãos. Enquanto um grande milagre está para acontecer na nossa vida, às vezes a gente está reclamando. E a gente está falando mal da política, a gente está falando mal do que está acontecendo, a gente está falando mal do nosso trabalho, a gente está falando que não tem trabalho, a gente está falando do Covid, a gente está falando de doença, a gente está falando de fulano, está falando de cicrano, está falando da vida dos outros, em vez de falar com Deus. E é por isso que o Senhor precisa pelejar por nós. O Senhor, não é o pastor, não é o homem que vai pelejar por você. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que te conhece. É o Deus que te sonda. É o Deus que te formou desde o ventre da tua mãe. É o Deus que sabe o teu nome, que sabe o teu íntimo, que conhece o teu coração. É esse Deus que vai lutar por você. E a Bíblia diz que a gente vai ter que se calar. A gente vai se calar, irmãos, porque quando a gente está diante do poder de Deus, a gente reconhece que a gente é pequeno. A gente vai se calar, irmãos, porque quando Deus está operando, ninguém pode impedir. A gente vai se calar, querido, você vai se calar, porque quando Deus está trabalhando na tua vida, você percebe que você é humano, você é pó, que nós não somos nada, que da noite para o dia algo pode mudar na nossa vida completamente. E quando então Deus opera, aleluia, nós reconhecemos, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Porque a gente se coloca no lugar agora de quem reconhece que não merece. Não sei você, mas eu sou assim, vou ser sincero, irmão. Quando Deus faz uma coisa na minha vida, eu falo, Jesus,
Quem sou eu para o Senhor fazer algo assim? Irmão, eu não era ninguém, morava de favor com meu primo, morava na casa dele, de repente eu fui num culto de manhã cedo, Deus me batizou com o Espírito Santo, eu fui para casa, irmão, nas nuvens. Eu fiquei pensando, meu Deus, quem sou eu para o Senhor me amar tanto? Meu pai já não está mais comigo, minha mãe não mora com a minha mãe. E o Senhor me ama dessa forma. Como é que o Senhor me concede um poder desse tão maravilhoso? Como o Senhor me concede algo tão grande, Senhor? Irmãos, queridos, às vezes a gente tenta racionalizar o poder de Deus. Às vezes a gente tenta, de alguma forma, entender o que Deus faz de forma racional. Mas quando o poder de Deus age, não tem explicação. Quando o poder de Deus opera, ninguém pode explicar nem entender. A Bíblia diz que quando Faraó estava se aproximando, a nuvem que estava a coluna de fogo que estava diante foi para trás, recuou. Moisés, Deus falou para ele, Moisés, diga ao povo que marche. Toca nas águas, Moisés. Pausa. Quando Deus está para fazer um milagre, não é hora de falar, é hora de agir. Será que você pode falar isso para o seu irmão? Quando Deus está para fazer um milagre, não é hora de falar, é hora de agir. Não é hora de reclamar, irmão. Não é hora de ficar falando dos problemas. Não é hora de ficar contando aquilo que você não tem. É hora de trabalhar em favor de Deus. É hora de ir na direção do problema. E talvez a gente pense, não, o maior problema é Faraó. Não, o maior problema é o mar. Porque Faraó, talvez você lute. Faraó, talvez você consiga se esconder, você consiga fugir. Mas ninguém conseguia nadar até o outro lado. Ninguém conseguia abrir o Mar Vermelho. Só Deus. Porque o possível você pode fazer, agora o impossível só Deus. E é por isso que Ele é Deus do impossível. Ele é Deus do impossível porque na hora em que você age, na hora em que você vai, na hora em que você toma posição, Deus começa a fazer o impossível na sua vida. O mar começa a se abrir. Na hora que você dá o passo, na hora que você vai em direção ao problema, o mar começa a se abrir. E o mar começa a se abrir na sua vida hoje. O mar começa a se abrir a partir do momento em que você está à disposição de Deus para fazer algo novo, à disposição de Deus para ir na direção que Deus manda. E a direção de Deus é para você hoje. Marcha, não é hora de reclamar, não é hora de falar, não é hora de ficar contando para todo mundo aquilo que Deus está fazendo, não é hora de contar para todo mundo aquilo que ainda não se concretizou, porque um passo novo, um ciclo novo vai começar na sua vida. Sabe, gente que fica contando da vida dela. Conta para todo mundo que está passando, conta para todo mundo que está sofrendo, conta para todo mundo que perdeu, conta para todo mundo que não tem. Ei, tem coisa que você só conta para Deus. Oh, aleluia. Tem coisa que é só um segredo entre você e Deus. Aleluia. E na hora certa, meu irmão, na hora certa, minha irmã, você vai contar. Na hora certa você vai abrir a tua boca. E Deus vai falar. E você vai poder cantar. E a Bíblia diz que quando eles atravessaram e que o mar fechou sobre os soldados egípcios, do outro lado, eles puderam cantar o hino da vitória. Eles cantaram sobre aquilo que Deus havia feito, sobre as coisas que Deus havia realizado na vida deles. Aleluia. O maior exemplo de Deus para a nossa vida é o nosso Senhor Jesus. Porque tudo começa e termina em Jesus. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim.
Em João, no capítulo 18, quando levaram Jesus ao tribunal, quando levaram Jesus aos homens para ser julgado, a Bíblia diz que Jesus se calou. Ele foi como ovelha muda para o matadouro. Jesus não ficou chorando, Jesus não ficou se defendendo, dizendo, não sou eu não mereço, isso não é justo. Às vezes nós achamos que a nossa justiça excede a justiça de Deus, e queremos até fazer justiça com as próprias mãos, queremos que a justiça se cumpra a todo custo. Jesus se calou, sofreu a injustiça, porque ele sabia que estava sendo condenado, não pelas suas atitudes, mas pelas nossas atitudes, mas pelas nossas ações. Jesus foi condenado por causa do nosso pecado. Mas eu queria, antes de encerrar, falar sobre quem Jesus calou. Jesus se calou. Mas quando nós nos calamos, alguém Deus faz calar. Quando nós nos calamos, quando nós estamos numa posição em que precisamos nos calar para que Deus haja, para que Deus entre em ação, é sinal que Deus vai calar alguém. Aqui, Deus calou Faraó. Deus calou seu exército. Jesus se calou. E a primeira pessoa que Jesus cala, e o primeiro que ele cala é o adversário. A palavra de Deus diz lá em Colossenses, no capítulo 2, que ele rasgou a cédula de dívida que era contra nós. E ele cravou na cruz do Calvário. O adversário já não pode mais te acusar. O inimigo já não tem mais poder para te acusar, porque a cédula de dívida que era contra você, que lembrava dos teus pecados, que lembrava dos teus erros, essa cédula foi rasgada e cravada na cruz. Porque Jesus não ficou falando, ele não ficou se defendendo, ele simplesmente agiu em nosso favor. Ele sofreu em nosso lugar. O segundo que é calado está lá em Lucas, no capítulo 23. Quando Jesus estava na cruz, entre dois malfeitores, um começa a falar a respeito de Jesus, começa a falar mal de Jesus, olha, se tu és o Filho de Deus, por que tu não desce daí? E o outro diz, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos. Um que creu, um acreditou, então o outro precisou se calar. Não tinha quórum. Sabe? Gente que fica criando contenda, querendo intriga, querendo achar aliado. Talvez aconteça isso no trabalho de alguém. Gente que lança aquela semente da discórdia e busca aliado, ele fica contaminando todo mundo. E ele começa a lançar uma palavra para talvez fazer com que essa palavra chame pessoas para si. Mas esse não conseguiu. O único que podia estar do lado dele disse, não, eu não vou falar mal desse homem. E por causa disso Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estará comigo. E o último que se cala, meu irmão, é o poder do pecado contra nós. A cédula de dívida era o nosso pecado. E o pecado já não tem mais poder sobre você. Pastor, mas eu ainda peco. Pastor, todos os dias eu peco. E todos os dias nós, que estamos debaixo desse teto, pecamos. Mas o pecado não tem mais poder sobre nós.
Pastor, mas todos os dias eu cometo o mesmo pecado, então todos os dias você precisa ir para a cruz. Todos os dias você precisa se arrepender. Todos os dias você precisa reconhecer que você é incapaz de vencer esse pecado sozinho, que você precisa de ajuda. Todos os dias você precisa reconhecer que você necessita do amor de Deus e da misericórdia de Deus para vencer os pecados que você não consegue ter força. Todos os dias nós precisamos pedir perdão, nos arrepender, nos voltar para Deus. Todos os dias nós precisamos, e só podemos fazer isso todos os dias, porque Ele morreu na cruz por nós. Porque se Ele não morresse na cruz, meu irmão, você tinha que esperar um tempo, pegar um animal, levar no altar e sacrificar. Mas hoje o sacrifício já foi feito. Hoje o teu pecado já foi perdoado. Hoje a única coisa que você precisa é entrar no teu quarto, fechar a tua porta, dobrar o teu joelho, falar com Deus em secreto. E esse Deus que fala, que você fala em secreto, vai te abençoar publicamente diante de todos. É você e Deus. Não é uma coisa que eu possa fazer por você. Não é uma coisa que depende de pastor. Quando alguém da sua família, ou alguém que você ama, parte para o Senhor, geralmente a pessoa chama o pastor, pastor, vai lá, abençoa. Quando um membro da nossa igreja falece, nós vamos confortar a família, dar uma palavra para a família. Mas tem coisas, irmãos, que não dependem do pastor. Tem coisas que dependem de nós. E o teu relacionamento com Deus só depende de você. O teu relacionamento com o Pai só depende de você, é você e Deus. Eu não posso tomar o teu lugar. Eu posso orar pela tua vida, eu posso clamar para que Deus avive o teu coração, eu posso clamar para que Deus fale contigo, eu posso clamar para que Deus faça algo novo, eu posso clamar para que Deus faça um milagre na tua vida, eu posso clamar por um avivamento nesse lugar, mas o único que pode buscar é você. O único que pode buscar para a minha vida e para a minha família sou eu. Sou eu. A responsabilidade é individual. O perdão é individual. Aleluia. E o avivamento de Deus acontece individualmente em cada um de nós. E quando Deus começa o avivamento em mim, quando Deus começa um avivamento na tua vida, quando nos reunimos, o avivamento se torna global, o avivamento se torna algo novo para nós. E assim como Deus começou um novo ciclo em Israel, quando Israel passou pelo Mar Vermelho, Deus começa um novo ciclo na tua vida na cruz, Deus começa um novo ciclo na sua vida em Cristo, Deus começa algo novo na tua vida em Cristo Jesus. Ele dividiu a história em antes e depois, e Ele divide a tua vida em antes e depois. Porque você era uma pessoa, e agora você é outra. Você é um novo homem, uma nova mulher. Porque nós nos calamos, ou porque precisamos nos calar diante desse poder maravilhoso, desse poder de Deus. E o poder de Deus está aqui, meus irmãos. O poder de Deus está nesse lugar para falar com cada um de nós, porque Ele nos conhece. E a maior revelação desse poder, a maior revelação do poder de Deus na nossa vida é a cruz do Calvário. É o fato de Cristo ter ressuscitado ao terceiro dia, de ter derramado do seu poder sobre a igreja. E hoje nós podemos dizer, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou cheio de Deus, porque na hora em que Deus começar a abrir a tua boca, não vai ser mais você que vai falar, alabaraca, alabassuga, não vai ser mais você que vai pronunciar palavras humanas, mas você será alguém que vai abrir a boca para falar em nome das maravilhas de Deus, vai começar a falar das coisas que tem visto e ouvido aos pés da cruz, coisas novas, coisas que vêm do céu, coisas que vêm do Senhor diretamente para o coração do homem. E é isso que Deus quer fazer contigo. Dê uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Será que você pode fechar os teus olhos?
Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, obrigado, Deus. Porque Tu estás aqui, Senhor, abençoando as nossas vidas, renovando os nossos corações. Senhor, em nome de Jesus. Meu irmão, você que está aqui nessa noite, ouviu essa palavra, logo mais nós vamos servir a Santa Ceia do Senhor. Esse pão representa o corpo de Cristo, que não mediu esforços. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E o que eu pergunto para você, meu irmão, qual é o mar que está diante de você hoje? Qual é o mar que Deus não pode vencer? Qual é o mar que está diante de você que você diz, é um mar impossível? Ou talvez você diga, eu estou sendo oprimido por Faraó. Faraó não me deixa falar. Oh, halabaracalabaxúbia. Você diz, eu sou incapaz, até mesmo diante dos homens. Ah, Senhor. E Deus diz para você, eu coloco um Arão do teu lado, não tem problema. Alabaçou. Eu coloco alguém do teu lado para te ajudar. Às vezes a gente pensa que nós é que temos que realizar tudo, mas Deus está falando, queridos, que talvez existam pessoas à tua volta que Deus pode usar para te ajudar. Aleluia! Que ao comermos desse pão, irmãos, temos o entendimento de que o impossível Deus já fez. O impossível Deus já realizou. Agora nós podemos fazer o possível. É possível nos aproximarmos de Deus. É possível nos reconciliarmos com Deus. É possível ouvirmos, nos ocuparmos da palavra de Deus. É possível que possamos fazer o possível, porque o impossível Deus já fez. Comamos do pão em nome de Jesus. Aleluia. 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 Qual é o impossível, irmão? Qual é o problema que você acha que é impossível? Qual é a muralha, a dificuldade que você acha impossível? Aleluia. Qual é a luta que você tem vivido? Que você diz, vai me devorar. Qual é o deboche que estão levantando contra você? Qual é a gargalhada do inimigo contra a tua vida? A afronta que tem se levantado contra você. Se cala, meu irmão. Se cala, pega a armadura. Pega a tua funda e vai enfrentar o gigante. Porque ele vem contra você com espada e escudo. Armadura forte. Mas você vai no nome do Senhor dos Exércitos. E é por Ele que você tem vitória. Que ao tomarmos esse cálice, possamos receber a vitória de Deus, o milagre de Deus, a recompensa de Deus, a reconciliação de Deus. Em nome de Jesus. Tomemos do cálice e fiquemos de pé, para a glória de Deus.